Boa tarde, irmãs. Hoje, orando ao Senhor, o Senhor colocou no coração para falar sobre a esposa de Davi, Mical. No dia do nosso primeiro dia da campanha, a gente falou um pouquinho dela lá na nossa reunião. E hoje o Senhor incomodou de novo para estar trazendo um pouquinho sobre essa personagem da Bíblia, que muitas das vezes temos o comportamento de Mical. A palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Samuel, no capítulo 6 e versículo 14 em diante, começa no 14, sobre Mical e Davi. Diz a palavra do Senhor que depois de muito tempo, a Arca da Aliança, ela retorna à cidade de Davi. Ela volta para o povo de Israel. E isso era motivo de muita comemoração. A presença do Senhor restaura Israel, retorna a Israel. O povo está comemorando que a Arca da Aliança volta de novo para a cidade de Davi. E Davi, todo feliz e empolgado porque vários incidentes aconteceram. A morte de Uzias, a arca na casa de Obed-edom, mas a arca agora volta para a cidade. Ela está entrando na cidade. E Davi, todo feliz porque a presença do Senhor voltava para Israel, voltava para o povo de Israel. Tira a sua túnica e fica com roupa de escravo, porque embaixo da túnica eles tinham uma roupa. E Mical, olhando a cena da janela, diz a palavra do Senhor assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhando da janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ela ficou indignada. Diz a ponto de o coração dela sentir, ela desprezou o marido dela. Deve ter pensado, ridículo, ele é o rei, ele tem que dar exemplo. Se esquecendo que aquele ato era de submissão a Deus, mostrando que o traje real dele não era nada diante do nosso Deus, dizendo quanto Davi amava o Senhor. E diz a palavra do Senhor que Israel, o povo de Israel cantava, salmodiava. Foi uma festa tão grande que cada um do povo saiu com bolo, pedaço de carne e vinho para sua casa. A multidão festejava. E diz a palavra do Senhor que Davi vai voltar para casa. Lembra? Mical estava na janela. Agora Davi vai voltar para dentro de casa. E diz a palavra do Senhor assim, lá no versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, ele ia fazer o quê? Abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Ela estava dizendo, como se fosse qualquer um deles, como se você fosse igual a eles. Diante de Deus, eu e você somos iguais. Não há presidente, não há rei, não há nada, só o nosso Deus. Davi sabia disso, ele entendia isso. E olha como ele responde para ela. 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, o Senhor, ele me escolheu, antes que o teu pai e toda a sua casa, mandando que me fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Davi entendia que muito antes dos ossos dele ser formado na barriga da mãe dele, o Senhor já havia escolhido. Assim como o Senhor escolheu eu e você, Davi sabia disso. Então Davi estava dizendo para ela assim, olha, quem me escolheu foi Deus. Eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim. Eu quero cultuar, eu quero adorar, eu quero me esbaldar na presença do Senhor, eu quero dizer o quanto eu sou grato a Ele, eu quero dizer o quanto eu o amo, o quanto esse Deus é importante para mim.
Eu reconheço o que diz a palavra, que eu sou vermezinho de Jacó, pequenininho, e grande é Deus, maior é Deus. Davi estava dizendo isso para Mical. Eu te pergunto nessa tarde, se tem alguma situação, se tem alguma coisa, se tem algum problema que faz com que eu e você estamos tendo atitude de Mical, se preocupando com o que vão falar, se preocupando com o que vão dizer, se preocupando e a ponto de querer parar o ministério de alguém, a ponto de querer atrapalhar o marido, atrapalhar o filho, atrapalhar qualquer um de servir ao Senhor, que esse espírito venha a ser retirado da nossa vida. Porque diz a palavra do Senhor que Mical nunca deu filho a Davi. Não porque Davi não dormia com ela. Davi continuava tendo ela como esposa, mas ela não foi abençoada. E por que ela não foi? Porque ela nem se importava com Deus. Ela não entendia quem era Deus. Ela sabia que o marido dela era fiel ao Senhor, mas ela não era. Ela não se importava com a presença do Senhor. Ela nem se tocou que a comemoração do povo era para Deus. Ela deve ter ouvido várias vezes Davi entoar louvores, salmodiar louvores a Deus. Testemunhou os livramentos que Deus deu a Davi quando o pai dela o perseguia. Conheceu a sua fama com o gigante Golias, mas não teve intimidade com Deus. Não o reconheceu na sua essência, não quis ser serva dele, não quis se alegrar com o Senhor. A sua preocupação estava com essa terra, com a rotina da terra, com os afazeres da terra, com as pessoas da terra. A ponto de Davi dizer, olha, se eu tô onde eu tô, não foi por conta de ninguém não, foi por conta de Deus. Se você tá livre, se você não morreu com uma peste chamada Covid, se sua casa tá de pé, se eu e você estamos louvando, adorando, exaltando ao Senhor, respirando, é porque o Senhor nos sustentou. É porque estamos de pé. É porque o Senhor é conosco. É porque mesmo eu e você sendo vermezinho de Jacó, ai daquele que tocar nesse vermezinho, ai daquele que tocar. Você e eu somos as meninas dos olhos do Senhor. Mas toma muito cuidado com o espírito de Mical. O espírito de Mical causa confusão, causa negação, causa distanciamento de Deus. Que eu e você possa ser Esther, possa obedecer como Ruth e podemos negar o espírito de Mical, renunciar às armadilhas de um comportamento como o de Mical e louvar, adorar e exaltar o único que é digno de toda honra e de toda glória, que é o nosso Deus. Graça e paz a todas.